Meus irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, no nosso bate-papo diário, na nossa reflexão diuturna, queria trazer para vocês aquela certeza que trazemos na alma de que realmente os princípios espíritas se perdem na noite dos tempos. É impressionante a ancianidade dos princípios espíritas, principalmente a reencarnação. Estudando Platão num retorno, num revival de novo, às obras do grande filósofo grego, estávamos folheando o texto do mito de É e ficamos impressionadíssimos com a verdadeira aula de doutrina espírita em plena antiguidade. O mito de É um texto muito antigo e é indubitável seu caráter mítico. Entretanto, ele pode nos dar indicações valiosas sobre o que pensava Platão, sobre a outra vida, a preexistência da alma. Vamos, portanto, reler o texto com um pouco mais de cuidado. Em primeiro lugar, Platão afirma claramente a imortalidade da alma, ao dizer que, estando desmaiado, a sua alma abandona o seu corpo e se põe a caminho com total independência em relação a este. A alma, portanto, nesse contexto, é um ser diferente, independente do corpo. Desfeitos pela desencarnação, os laços que unem a alma ao corpo, esta liberta, parte, deixando na terra a sua veste carnal. Em segundo lugar, ele afirma a questão do julgamento ou avaliação nossa depois da morte. Nessa época, bem antes da doutrina espírita, meus irmãos, já havia um interesse de que os encarnados ficassem sabendo o que acontece noutra vida, uma vez que fica sabendo o que estava ali para ver e ouvir tudo o que fosse lhe mostrado, para depois revelar aos homens o que lhes esperava depois da sua desencarnação. As almas, depois do desencarne, segundo Platão, guardam a sua individualidade, memória, emoções, uma vez que podem conversar sobre as suas experiências em vidas passadas. O texto de Platão, meus irmãos, mostra-nos como a lei de causa e efeito é antiga. As almas são recompensadas ou punidas de acordo com o bem ou mal que hajam feito em sua existência. Em alguns momentos, o texto nos faz lembrar a obra de André Luiz, onde se vê com muita clareza qual o resultado de nossa maldade, imprevidência e insensibilidade na terra. Não se trata de castigos como os que supostamente acontecem no inferno católico, mas da lei do retorno, agindo sobre a consciência espiritual de cada um dos desencarnados. Depois de um discurso onde Platão se vale da astronomia dos pitagóricos, dá-se o encontro da alma com as parcas e a escolha das provas. Nesse passo, fica bastante clara a existência do livre-arbítrio. Cada alma escolhe, sem pressão, cada tipo de prova porque deseja passar na próxima existência. Diz Platão, a responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente disto. Nesse momento, aparece uma figura, o profeta, cuja finalidade é auxiliar a alma na escolha das provas. Novamente, não estamos muito longe do ensino dos espíritos. Platão nos fala da grande variedade de vidas que se apresentava a cada alma. Ali estava a vida simples e pobre do camponês, agarrado de sol a sol ao seu arado, trabalhando a terra para agasalhar a semente.
Ao lado desta vida estava a vida do tirano todo-poderoso, sentado em um trono de ouro e vestido de púrpura. Lá estava a vida de um homem bonito e garboso, capaz de seduzir mulheres ou competir sempre vitorioso nos Jogos Olímpicos. Mas também estava a vida do homem feio e fraco, que se olha com desprezo, repulsa ou piedade. Platão, meus queridos amigos, chama a atenção de seu interlocutor, Glauco, sobre a necessidade de fazerem-se boas escolhas, saber escolher uma vida boa e não uma boa vida. Parece ser fundamental ao espírito que deseja conseguir em uma encarnação algum progresso real. A vida boa, segundo Platão, é aquela que não resvala para os extremos, marcada pela moderação, pelo bom senso, evitando os excessos e as paixões violentas e arrebatadoras que arrastam o homem a situações extremamente prejudiciais. Ele dá como exemplo o insensato que, sendo o primeiro a escolher, tomou para si a vida de um tirano e só depois percebeu o quão pesada seria aquela prova. O insensato, que fez a má escolha, começa a bater no peito por sua falta de sorte, sem se aperceber de que o único culpado for ele próprio. Há ainda o caso de Epeu, filho de Panopeu, que escolhe uma reencarnação em um corpo feminino. Nada mais espírita do que isso. Platão de nada se esqueceu, nem mesmo a necessidade do esquecimento lhe passou desapercebida. Como sabemos, os espíritos nos ensinam que antes de reencarnar, esquecemos as nossas experiências anteriores. Platão já sabia disso muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, segundo a narrativa que acabamos de ler, as almas, depois de feitas as suas escolhas, vão beber das águas do rio do Lete, para que desça sobre elas a cortina do esquecimento. Platão termina o seu relato, meus queridos irmãos, com uma bela mensagem, exortando os seus leitores a que se viva uma vida justa, para que se possa ser amigo de nós mesmos e dos bons espíritos. Só assim viveremos bem na terra, enquanto encarnados, e ao voltarmos ao plano espiritual, teremos a oportunidade de colher os louros da vitória de uma encarnação bem-sucedida. Um texto como esse, meus queridos amigos, prova a saciedade que as ideias defendidas pela doutrina dos espíritos não saíram do cérebro de um só homem ou de um grupo de homens. Elas sempre existiram nesse mundo desde a mais alta antiguidade. O trabalho dos espíritos, junto a Allan Kardec, foi reunir essas ideias em um todo extremamente lógico e coerente. Não é, portanto, de se estranhar que o próprio Allan Kardec tenha dedicado uma parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a considerações sobre a obra de Sócrates e Platão, que ele reconhece como precursores das ideias espíritas. Então, por hoje é só, meus queridos amigos. Fica aqui um abraço em todos vocês. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.